Que está presente aqui nesse lugar. Eu dou boa noite para todo mundo que está presente aqui nesse lugar. Vem assistir o meu boi, vem tirar prosa, boi. Não deixe morrer essa raiz. Um povo sem cultura é um povo sem nada. Atualmente, vivemos em um mundo globalizado. E a cultura regional, por sua vez, vai se modificando por conta de toda a urbanização e tecnologia. O ser humano isola-se e uma das causas é a falta de segurança, levando o mesmo a buscar uma identidade nos meios de comunicação de massa, enfraquecendo a cultura nativa e construindo uma cultura híbrida. Aproveite essa tecnologia para você estudar e ler o que representa a cultura do boi-bumbá. Quando o boi-bumbá chega na nossa região, para você manter acesa essa chama do nosso folclore. Para se falar de manifestação cultural, que tem como ator central o boi, precisamos entender da nossa história como ser humano. Quando o homem deixou de ser nômade e se fixou a cuidar da terra, um dos primeiros animais a ser domesticado foi o bovino, ao lado dos canídeos. Registros antigos da presença do animal estão nas passagens bíblicas, do Velho Testamento e nas mitologias. Vamos começar falando dos bois da mitologia. Tu pega o Minotauro, ele é o quê? Um adversário do homem. Tu vai para as touradas, tanto na Espanha quanto nas regiões do México. O boi é o que? É um adversário a ser derrotado. Então, na Europa, na Península Ibérica, por exemplo, em Portugal, vicejou um outro tipo de relação que foi o boi como um ser agradável, um ser carinhoso, um ser que vivia em complementariedade com o ser humano. O Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, ele tem a primeira referência mais antiga do Brasil, acontecida através do jornal O Carapuceiro, onde num artigo chamado A Estultice do Boi Bumbá, um padre faz uma crítica em relação ao que era apresentado, né, naquela época. A segunda referência mais antiga de boi bumbá no Brasil, ela é do Amazonas, é de Manaus, 1859, quando o naturalista alemão a vela alemã passou por Manaus. Ele descreve o Alto do Boi, que era encenado embaixo da sacada do hotel onde ele estava. E isso ele diz que era numa noite quente de junho, e entre os festejos de São João e São Pedro. E hoje, os bois do Amazonas se tornaram patrimônio cultural do Brasil. A brincadeira assumiu formas diversas, cada uma com seu nome. Boi bumbá no Amazonas e no Pará. Bumba Meu Boi no Maranhão. Boi surubim no Ceará. Bumba de Reis ou Reis de Boi no Espírito Santo. Boi pintadinho no Rio de Janeiro. Boi de mamão em Santa Catarina. O alto boi que tem na sua essência o desejo, a morte e a ressurreição, né? O desejo da Catirina grávida que queria comer a língua do boi, a morte do boi, o próprio pai Francisco, para não ver o seu filho nascer com cara de boi, com aquilo que a Catirina estava desejando, mata o boi, né? E depois o dono da fazenda faz com que ele, de qualquer jeito, retorne ou ressuscite o boi. Já o boi não ressuscita da mesma forma, de carne e osso, né? Ele já ressuscita como o brinquedo de São João, o boi de pano, né? Na capital, os bois se apresentam com todos os personagens, tribos e suas indumentárias tradicionais. Os vaqueiros e rapazes, com seus chapéus de ponta, que fazem a barreira e a proteção e cortejo do boi. Não se pode faltar também Pai Francisco e Catirina, Doutor da Vida, Doutor Cachaça e tantos outros. O Alto do Boi é um item de disputa. E eu achava fantástico tudo aquilo, onde as pessoas se preparavam para viver o festival folclórico no período de junho, não é?
E era uma coisa muito bonita, porque tinha um envolvimento de comunidades, de alunos, né, que trabalhavam para fazer um trabalho bom. Não tinha-se o apoio financeiro do poder público. E cada brincante confeccionava a sua fantasia. E cá para nós, eram fantasias grandiosas, bem trabalhadas, inclusive fantasias que demoravam de um ano para o outro para ficarem prontas, porque eram fantasias bordadas à mão. Eu nasci em 1953. Eu penso que quando eu tinha 8, 10 anos, eu comecei a tomar contato com essa cultura, porque perto de casa, no bairro de Santa Luzia, tinha os ensaios do boi tira-prosa. E era uma coisa interessante naquela época. Naquele tempo não tinha televisão. O máximo do veículo de comunicação era o rádio. E nós tínhamos, no campo do Guanabara, ficavam lá tanto o ensaio do boi tira-prosa quanto da tribo dos Iurupixunas. Então na verdade era um atrativo, era uma atração daquele tempo para nós. As famílias iam assistir aos ensaios, os ensaios eram uma verdadeira festa. Mas ao mesmo tempo ele dançava nas casas das autoridades e daquelas pessoas com maior poder aquisitivo na comunidade. Você podia convidar um boi bumbá e o pessoal ia nas residências, levavam todo aquele aparato, então tinha todo o que a gente chama hoje de alto do boi. E nessa época, os principais concorrentes do corre-campo eram os bois tira-prosa e o bumbá gitano, aqui do São Francisco, onde por diversas vezes houve um confronto, houve uma briga, né, até certo ponto sadia, às vezes não, de superioridade. É claro que diminui muito a questão da briga, dos crimes das pessoas que saíam machucadas nesses embates. Antigamente era um batuque de mão, né, era tambor de mão, o corre-campo tinha, e os outros bois era o tambor de mão, o tamborim, o pandeiro, a palminha e o rocá. Já na década de 90 introduziu-se o surdo, o charango, o teclado e as caixas de guerra, as caixinhas. E o boi hoje, se você for pegar, ele está em torno de 3 a 5 quilos, porque ele é feito de fibra de vidro, então ele é bem leve e tem também as esponjas para ser maleável, né? Então dá para dançar bem. Mas naquela época era para mais de 20 a 30 quilos um boi, porque ele era feito de madeira e além disso ele tinha um travessão nas costas e que o boi ele não tinha essa maneabilidade que hoje tem, né? Então, como já falei, até para defender essa questão de que a cultura ela é dinâmica, tem essas mudanças, né? Na questão também do visual, na confecção das fantasias e tudo mais. Então, hoje, com certeza, nós não vamos ver mais aquele boi bumbá tradicional, mas nós vamos ver pequenos fragmentos dentro da apresentação aqui em Manaus. Não pode evoluir sem se preocupar com isso, sabe? Porque, assim, você vê que a coisa quando se moderniza ou que já se utiliza de muitos elementos, muitas vezes não dá certo. A gente anda para frente, com qualidade e tudo mais, buscando sempre as melhores relações. O que nós não podemos perder é perder a nossa origem. Hoje nós estamos aqui na labuta pelo engrandecimento do festival. A gente não deixou, não vai deixar e jamais deixará a peteca cair.